homem é assombrado pela vastidão da eternidade. Então perguntamos a nós mesmos: irão nossos atos ecoar através dos séculos? Estranhos ouvirão nossos nomes muito depois de termos partido? E imaginarão quem fomos? O quanto lutamos bravamente? O quanto amamos intensamente? A primeira questão levantada sobre a Grécia filosófica é por que o homem se guiou à ciência teórica. Os historiadores e os sociólogos dedicados à Grécia Antiga e a toda a filosofia da Magna Grécia sempre se perguntaram por que a mentalidade filosófica voltada a uma ciência especulativa surgiu na Magna Grécia e não em outros lugares. Esse é um debate que na antiguidade já estava colocado. De um lado, aqueles que defendiam que a Grécia é uma herdeira da ciência, uma ciência que se originou no Egito, na Suméria, na Babilônia e veio de Uruk e de outras localidades e acabou desembocando na Grécia e criando nela uma dinâmica específica que acabou levando a essa filosofia como nós conhecemos e posteriormente com Aristóteles a fundação de uma ciência propriamente dita. Por outro lado, existem aqueles que defendiam que a Grécia era estritamente original na sua fundação teórica e na especulação filosófica que ela acabava de criar tanto com Platão quanto Aristóteles, e que nada a não ser os pré-socráticos, que eram pequenos especuladores, e os pitagóricos, que viriam antes de Platão e Aristóteles, poderiam ter desembocado isso, e portanto a Grécia seria extremamente original. Esse é o início da discussão sobre o problema. Ele desemboca na própria antiguidade, na Grécia, em Roma e depois, posteriormente, na Idade Média, com os doutores católicos. Havia esta questão: se a ciência é herança da Grécia ou se ela é prole da Grécia. Esse debate se alonga na história, passa ao século XIX, junto com Roth e Gladson, Zeller e Hopfner. Orientalistas e ocidentalistas ganham nova roupagem e continuam a discussão de se a Grécia é o berço da sociedade filosófica ou se ela apenas recebeu uma influência e uma herança que ela só moldou para o restante do mundo. Ou seja, há uma negação da questão e do período gregos versus bárbaros, naqueles que se defendem como orientalistas, né? A Grécia é uma herdeira porque ela trova. E agora, um período helenístico acaba trazendo a ideia de uma absorção das culturas anteriores e posteriores pelo mundo grego, né? A absorção de Macedônia, Pérsia e outras localidades. Há uma exaltação do Egito e da Pérsia, sobretudo nos neoplatônicos. E isto vai desembocar nas pesquisas arqueológicas, mudando o rumo desta discussão. Ou seja, a origem histórica da filosofia reside numa passagem da mentalidade mitológico-poética para uma mentalidade teorizante, que é um problema em aberto em razão das suas lacunas, que foram posteriormente sanadas, sobretudo na questão da arqueologia, com as descobertas de algumas evidências da civilização perdida creto-minoica. Mudando as suposições para evidências, a origem histórica é passada neste problema a partir de um consenso. Consenso este que de somente os gregos começa uma audácia de uma aventura teorizante, independente de se a civilização creto-minoica vai absorver a influência oriental de alguma maneira ou se ela vai desenvolvê-la. Em nenhum momento da história a ideia de uma aventura teorizante, de entrar numa teoria e numa ciência teórica, apareceu na história do mundo, senão na Magna Grécia. Razoável pensar como se contrapõe a ciência no mundo oriental e a ciência na antiguidade clássica.
Na Antiguidade Oriental, vindos daí da Suméria, Pérsia, Babilônia e Egito, e sobretudo a ideia era a resolução de um problema de forma pragmática, que tivesse valência concreta e essa validade pudesse ser registrada para as próximas gerações. Isto é, de alguma maneira, eles tentavam resolver um problema com algum método utilizado de forma empírica e concreta, com testes, e se isso funcionasse, ele era registrado, posterioridade e as gerações vindouras como uma forma de solucionar aquela questão. Nossas ciências da contemporaneidade foram influenciadas por muitos escritos da Suméria, da Pérsia e, sobretudo, do Egito, por exemplo, do vizir Imhotep. Alguns escritos de ciência, como do infarto do miocárdio e alguns traumas registrados no fêmur ou nas costelas, ainda são utilizados hoje em cursos de medicina porque descrevem empiricamente e dão uma solução pragmática para o problema, exatamente como ele se comporta. Nem toda a ciência oriental é descartada apenas porque ela não tinha uma unidade de compreensão racional, que é o que caracteriza fortemente o surgimento da filosofia na Magna Grécia. Platão e Aristóteles, seus maiores expoentes, vão buscar, de alguma maneira, uma dinamização do conhecimento, vão integrar esse conhecimento de forma a criar uma ideia completamente racional e, sobretudo, livre de ritos mágicos e saberes duvidosos que compunham as ciências na Antiguidade Oriental. Isso significa que não apenas soluções pragmáticas, mas de certos misticismos e dogmas mágicos, a Antiguidade Oriental tinha um misto e que prejudicava uma compreensão estritamente racional, que é o que vão buscar, sobretudo, os filósofos da Magna Grécia. Como isso começa? A questão, sobretudo, então, é pensar como o contexto da cultura grega vai influenciar nesta mudança. Como nós vamos pensar uma mentalidade mitológico-poética se transformando numa mentalidade teorizante? Bom, em primeiro lugar, o colapso da civilização creto-minoica, como colocou Jean-Pierre Vernant, é um ponto fundamental para o nascimento desta mentalidade. Há uma convergência de vários fatores que permitiu o surgimento da Grécia clássica. Então, fatores sociais, como povos unidos por convergência e divergências que acabaram obrigando esses povos a lutarem e a se unirem contra um inimigo maior. Convergências políticas, porque as cidades-estados acabavam tendo unidades e se fortificando tanto quanto ou fortemente como os impérios do regadio. Fatores econômicos, cada um vivia suas unidades de força e tinham fundamentos próprios, enquanto Atenas vivia mais do comércio, Esparta vivia mais da luta, Tebas vivia mais da agricultura e assim sucessivamente. E fatores geográficos, um país fragmentado em acidentes geográficos, propiciou, na soma disso, o que nós vamos chamar de milagre grego, o contexto cultural pensado na chegada dos dórios na península do Mar Egeu. Dórios, aqueus e jônios vão desenvolver esta civilização micênica. E esta organização vai se dar de que maneira? Um grande número de famílias reais reinando sobre pequenas comunidades, favorecida por um relevo que tem ligações ao mar por toda a península da Ática, que bate o Mar Egeu e todas as ilhas, as famosas ilhas gregas, vão tornar a comunicação e o intercâmbio, mas não também um confronto com as outras civilizações, muito difícil. Quer dizer, cria um sentimento de aventura imaginária e que esse sentimento é, sobretudo, vale ressaltar, o mesmo daquele das grandes navegações, aquele que inspirou o ponto central dos ibéricos lá no início da modernidade. Então, aqueus, jônios e dórias se jogam a serem argonautas de triremes para serem produtores de uma civilização grega. Essa produção da civilização grega é um fator determinante para a vitória dos micênicos sobre as invasões. As invasões dórias fazem aqueus migrarem para as ilhas na costa oriental, mantendo a tradição, e a organização patriarcal e gentílica é dominante por todo o contexto da cultura grega. O modo de vida das colônias e a nova mentalidade traz uma primeira expressão da cultura grega, a epopeia. As epopeias são escritos em prosa em grego,
que canta o declínio das formas arcaicas e a ascensão da nova mentalidade adquirida. Epopeias, no sentido clássico, são um conjunto de lendas eólicas e jônias, mais os retratos fabulosos das expedições marítimas que os argonautas gregos tinham, somado ao contato helenístico com as demais culturas antigas que propiciou essa passagem de grandes navegações e de grandes contatos e abertura. Ou seja, havia não um fechamento do mundo grego, mas uma abertura. Ele estava completamente aberto à culturalização pelos outros povos. A linguagem da epopeia é um dialeto jônio e eólio, cenário de queda da civilização minoica, o Micenas como o grande ponto central. Muitos dos poemas perderam-se e cantavam-se ciclos heróicos que nós não temos nem registro, mas fica-se as sobras, sobretudo, de dois poetas muito importantes, que são o Homero e o Hesíodo, e a Ilíada e a Odisseia são os maiores exemplos de epopeias gregas que nós temos. Falamos então primeiro do Homero. O Homero é um poeta lendário. Dizem as lendas que ele perambulava pelas cidades e suas obras eram composições compiladas de vários momentos da sua vida, o que significa que mesmo a Odisseia e a Ilíada muito provavelmente não foram escritas de uma única vez. Alguns duvidam até da sua existência, né? 7 cidades gregas até hoje reivindicam sua nacionalidade, brigam pela forma pela qual Homero deveria trazer toda esta questão, como o pai fundador da cultura grega. Mas isso não é um consenso nem entre arqueólogos, nem entre historiadores. Então, apenas os conceitos que as epopeias dele trazem são fundamentais para compreender a cultura grega, independente de onde ele tenha saído, porque há uma grande unidade dessas ilhas fragmentadas no sentido cultural. Quer dizer, as epopeias são a primeira expressão de uma visão mitopoética do mundo. E essa visão mitopoética, ela é marcada pela intervenção dos deuses na vida humana. E isso é fundamental para entender como que o Homero escrevia. Todo o âmago da psicologia do herói homérico é expressada por 3 ideias fortemente difundidas, né? A ideia de Deus, de divindade e de gênio. Estas ideias assumem forma material, definida e saem do âmbito misterioso de providência que se espalhava na cultura micênica e na cultura creto-minoica e cria um antropoformismo de deuses na forma humana que dá à divindade uma forma inteligível ao nosso intelecto, características fundamentais da ordem social. Estas características fundamentais da ordem social não atendem, sobretudo, os padrões de ética e de moral que estão submetidos os homens, e nem as limitações que estes homens podem sofrer. O que significa que Homero sobrepõe a forma arcaica de religiosidade com a sua visão mais humanizada da divindade, sobretudo no incontrolável poder da natureza, e afasta uma força obscura que toma os corpos nas grandes visões da ideologia grega anterior, que falam sobre caos, sobre Uranus e Gaia, mas que não os torna humanizados. É claro que o Homero vai ter alguns critérios importantes, e 2 deles são fundamentais para entender como a visão mitopoética se liga muito mais à humanidade do que à divindade. É primeiro que ele exclui do Olimpo todas as monstruosidades, titãs, hecatônquiros, gigantes e outros monstros não estão no panteão grego. E ele exclui também todas as práticas mágicas que estão ligadas ao cotidiano grego. Quer dizer, sacrifícios e ordenamentos são todas práticas ligadas à divindade e não mais à humanidade, e não mais a uma necessidade humana, mas a uma necessidade dos próprios deuses, uma exigência divina. As epopeias homéricas enterram práticas obscuras para uma versão luminosa da divindade. Quer dizer, as divindades passam a ser deuses mais figurantes, vão fazer parte da orientação do dia a dia humano. Os deuses na figura de Homero são animados com paixões humanas, o que significa dizer
que esses deuses não têm no seu âmago correto regras ou limites morais, mas apresentam todo o comportamento humano desregrado. Quer dizer, as paixões, o amor, o medo, a esperança, a cólera, a melancolia, a agressão, toda a racionalidade humana é apresentada nos deuses sem nenhum limite. O universo é passível de uma interferência, de um arbítrio que pode mudar o curso das coisas. O que significa isso? Significa que é imprescindível notar que para Homero, e é uma coisa que vai ser questionada mais tarde, né, uma questão de contrapartida, para um sistema de racionalização da ciência e da filosofia, há uma necessidade de legalidade universal, impessoal e lógica que não esteja alinhada ao capricho, que é o ponto central dos deuses. Quer dizer, de alguma maneira, nós vamos buscar em Zeus, que representa a tendência a neutralizar posições divergentes do panteão, divergentes da diversidade que o panteão grego apresenta. Você tem um deus da guerra, um deus do amor, um deus da beleza, um deus da água, um deus da metalurgia, e todos eles estão em constante guerra, em constante divergência, como já nota-se no mito Pomo de Eris, fruto da discórdia, que é solto no panteão e mostra que todos eles estão lá. Então, a abolição da interferência divina arbitrária é a construção, ao mesmo tempo, de um divino neutro e imparcial, que já está presente na mitologia grega e não é exclusivo da ideia cristã de você ter um arqué, um princípio grego. A ideia de arqué é uma cosmogonia dos primeiros filósofos e que este arqué, aquilo que dá princípio à ordem, é fundamental de se entender. Quer dizer, ainda é importante a ressalva que para o sistema imposto por Zeus, a ordem nas divergências, há uma tendência a neutralizar posições discordantes apenas, porque são muitos deuses e muitas vontades. E de alguma maneira, Zeus é o grande pai, aquele que vai neutralizar esta questão. Uma diferença ética que é marcada na Odisseia e que aparece nessa questão muito propriamente dita, é o fator do próprio Odisseu. O Odisseu é recompensado pelos seus esforços e os valores guardados por Zeus, o soberano, na sua imitação desta ideia e que se alinha a um divino neutro imparcial, ou seja, se alinha a dar princípio, a ordenar as coisas, mostra ele está em superioridade, por exemplo, aos outros apresentados na Ilíada. O Aquiles, o Agamenon, o Heitor, e o Príamo, o Paris, todos escravos das suas paixões e que não conseguem principiar uma situação diferente do nobre Odisseu. O politeísmo do Homero não exclui uma ideia de ordenamento e unidade, portanto. Quer dizer, não é porque temos vários deuses, não é porque estamos alinhados na grande gama de divindades que não há ordem. Zeus é a representação desta ordem. Há uma hierarquia de valores morais, marcada na finalidade, por exemplo, na própria Odisseia. Zeus organiza a força da sua preeminência e organiza o Olimpo como pai todo-poderoso. E, de alguma maneira, ele se mostra como diferente daqueles outros. Obrigado por assistir. Continuamos no próximo episódio. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Até mais.